Vamos lá. Essa é a terceira parte, né? O terceiro vídeo. Como já falamos, entra aquele início. 2020 é o início? Não, já o início já vem desde o Éden. 2020 ele está sendo mostrado, está se manifestando, ok? 2020, 2019, na realidade, dezembro de 2019, 2020 ninguém esperava. 2020 eu quero paz no coração, veste de branco, 3 pulinhos, semente de romã no bolso, arruda nas orelhas e lava para cá e pula para lá, e lenço aqui e tal, e o 2020 veio varrendo de uma maneira e colocou o mundo de joelhos. Colocou o mundo de joelhos. Colocou igrejas fechadas. Colocou quem cria no lenço ungido decepcionado. Quem cria na chave da casa própria, decepcionado. Quem cria no seu tijolinho que fazia a sua casa própria, decepcionado. Porque não funciona. E agora? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Sabe por quê que ficou decepcionado? Porque não tem essa base aqui, ó, bíblica. Já falamos, 2020 é o início. É o start de tudo. Estamos vendo pessoas descrentes. Você fala algumas coisas com algumas pessoas, fala, não acredito nisso não. Isso não vai acontecer não, pastor. Isso aí é... Deus é misericórdia. Tem outros que dizem assim, não, pastor, para que marca? Não estou preocupado com sinais, não, eu estou em Cristo. Ó, cuidado, viu? Os piores da carta de Coríntios, primeiro capítulo de Coríntios, a primeira carta de Coríntios, Paulo escrevendo, quando ele diz assim, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de fulano, eu sou de Cristo. Os piores é o que é de Cristo, são os santarrões. Eu sou de Cristo, estou em Cristo. Você está em Cristo? Então você está fora da palavra. Porque a Bíblia diz sobre sinais, escatologicamente falando, você não conhece. Vejam bem. Será o restart de uma população mundial? Será que nós estamos vendo aí uma mexida? Um aspecto de trazer para o homem um condicionamento? Porque quando você isola o gado fica fácil de controle, né? Nós lembramos, infelizmente, do Holocausto. Os judeus que foram exterminados cruelmente, assassinados cruelmente, eles foram isolados. Isolou, perde a sua imunidade de defesa. Perdeu a imunidade de defesa, é fácil de controle. Aí eu faço o que eu quero. Esse é o problema. Então vamos isolar? Já foi provado muitas vezes, já foi falado em rede social que o isolamento e o lockdown não funcionam. Isso eu estou dizendo não. São cientistas, médicos e médicos. Ninguém está dando ouvidos. Acho que está resolvendo. Acho que ficando em casa, depois que caiu, o vírus já foi embora. Não, fica lá fora. Fica lá fora, né? Aí você entra... Será o reset? Agora vamos na história com informações. Veja bem. Nós sabemos que existem 3 famílias que comandam o mundo. Milionárias, trilionárias. Comandam o mundo. E uma delas trouxe, né, que nós vemos assim, essa família, muitos têm aí os vídeos aí no YouTube, né, e o mundo é manipulado por essas 3 famílias, que são poderosas, são chamadas de Illuminates, ou os reis do capitalismo, e assim se vai. E essas famílias, as dominam, usando o seu poder, e fazendo com o homem aquilo que lhe bem entende. Elegendo quem eles querem, tirando quem eles querem, mas só esquecendo de uma coisa. Deus que criou o céu e a terra, tem o controle de tudo, e o que está acontecendo é permissão de Deus na área de escatologia. Muita gente diz assim, Apocalipse eu corro dele, pastor. Não posso ver Apocalipse, eu corro dele. Então você está perdendo a melhor parte da palavra. Muitos dizem, pastor, e agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos falar isso ainda em vídeos que virão, falar sobre quem vai passar a grande tribulação. Nós seremos arrebatados no início da grande tribulação? Nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação? Ou nós seremos arrebatados no final da grande tribulação? O que é grande tribulação? O momento hoje é de esclarecimento. A Bíblia é clara, ela, quando o presidente do Brasil usa muito esse termo, né, João 8,32, aí você vai no 31, quando Cristo diz assim, e aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em mim, a minha palavra em vós,
ponto e vírgula. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus que liberta o homem, dando a ele a verdade. Verdade onde ele está, verdade de posicionamento, de confiabilidade, de segurança, quem cuida é Deus. Você não pode ser fanático, mas você tem que ser um bereano. Você não pode ser um relaxado, mas você tem que ser uma pessoa ortodoxa. Você não pode ser uma pessoa religiosa, mas você não pode ser uma pessoa descrente. Você não pode ser cético, mas você tem que ser consciente. Ok? Então veja bem, dentro disso aí nós encontramos essas 13 famílias, pesquisa lá, tá? 13 famílias que dominam sobre a Terra, né? E essas 13 famílias, que eu não vou citar o nome delas aqui, você pesquisa no Google que você vai encontrar, tá bom? Sempre o homem, as suas ganâncias e avarezas, eles são como animais irracionais que se corrompem. Aí você vai em carta de Judas, quando Judas, esses são animais irracionais que se corrompem. Animal, além de animal, é irracional. O animal em si, na sua natureza, ele é irracional, ele não tem racionalidade. O ser humano, ele é um animal, mas ele tem racionalidade, ele é uma criatura de Deus, foi criado por Deus. Ele não é um animal de 4 patas, mas ele tem racionalidade, ele tem consciência. Então, esses são animais irracionais, ok? Se corrompem entre vossas festas, banqueteando convosco, e depois você lê a carta de Judas, você vai entender bem o que eu estou dizendo, tá? Então, dentro dessa parte, nós começamos a entender, mas peraí, já é um projeto? Sim, esse projeto já vem caminhando, vem aí sendo concretizado, e o ser humano preocupado se o Corinthians vai ser campeão, se o fulano vai ser candidato, se o fulano vai dar lá, se fevereiro já tem preocupado, aí já tá gente preocupando se fevereiro vai ter a festa da carne ou não, o outro já disse, meu pai, e agora que se não tiver a festa da carne, como é que eu vou sair com o meu bloco gospel, né? O pastor aí que gosta de colocar uma bateria no púlpito dele aí, como é que eu vou tocar minha bateria nesse carnaval, evangelizar? Que Cristo que você está ali evangelizando? É isso que nós estamos chegando, a decadência moral, familiar e espiritual. E não adianta debater que não vem com versículo de agressividade, não, que o versículo sempre com o texto, ele tem o seu contexto, tá? Então, vejam bem, aí nós encontramos outra coisa, quando a gente fala das 13 famílias, vou falar sobre isso, especialmente porque as famílias, são famílias poderosíssimas que vêm já nessa manipulação há muitos anos, muitos anos. Depois você procura numa dessas redes de filmes, coloca assim, a história dos Estados Unidos. Você vai encontrar a família Rockefeller, a família Chase e algumas outras famílias, ali Roosevelt, né, a família Clinton, e você vai encontrar muitas outras famílias que já dominam, já tem isso aí nas suas mãos e está dominando o mundo, tá? Dominando o mundo. Por isso que eu diz assim, se nós esperarmos Cristo para esta vida, somos mais miseráveis dentre os homens, tá? Segundo ponto, você já ouviu falar das pedras da Geórgia? Essas pedras da Geórgia foram colocadas em 1980, né, por Albert Pink. Albert Pink foi um homem que elas foram colocadas na Geórgia, nos Estados Unidos, e elas têm alguns pontos interessantes que eu vou citar aqui, né, que é muito interessante estar lá, então a gente pode citar, não tem problema algum, tá? Então, elas são mensagens curtas, escritas ao longo da escrita de 4 línguas e idiomas antigas. Elas são pedras que foram escritas em inglês, espanhol, somali, hindu, hebreu, árabe, chinês, russo, tá? Elas foram colocadas por esse Albert Pink e elas são uma mensagem pequena. No topo tem escritas na antiga língua de sacrônico e grego, tá? Esse idioma na tábua em cima das pedras da Geórgia. Depois você pesquisa direitinho para você entender bem que o tempo nosso tem mais coisas aqui que eu quero falar com vocês sobre a escatologia bíblica e o momento que a igreja está passando. Tá? E nós encontramos Alberto, ele concentrou as suas teses, né, na escrita das suas teses, que são exatamente 10 diretrizes. Tá? Esse Albert Pink, ele foi nascido em Boston e foi criado aqui pertinho de mim, na cidade de Framingham. Foi criado aqui, a morte dele é 2 de abril de 1981, morreu com os 81 anos, ele era advogado, maçom, escritor e general do exército. Então ele tinha os seus posicionamentos e ele escreveu algumas teses das pedras da Geórgia, e eu vou citar só o primeiro ponto da mensagem dele, dessas diretrizes. Primeira diretriz que ele escreveu
que eu vou ficar só nela, depois vocês pesquisam lá e dão uma olhada, tá? Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em equilíbrio perpétuo com a natureza. Isso era um projeto, era uma diretriz. O que está acontecendo hoje no reset, grande reset, que todo mundo fala? Nós vemos no Brasil já chegou em 201 mil mortes. Mas se você olhar bem, quem está morrendo de fome, não se morre de mais nada, não se morre nem de doenças contagiosas, AIDS, fome, peste, não, só do vírus, né? Só dessa situação aí. Só morre disso. Diagnóstico é esse, entrou, morreu, é isso. Então, está acontecendo que a manipulação está sendo feita, o terror está sendo implantado e as pessoas estão entrando em pânico, esquecendo da palavra, da promessa de Deus, daquele que vive e reina para sempre, ok? Dentro dessa parte das pedras da Geórgia, eu vou deixar para você pesquisar, tá? E digo assim, olha, vejam, esse escrito já foi feito ali na pedra há muito tempo, já foi colocado ali. Chama Pedras da Geórgia, tá? Deixa eu ver aqui em inglês como é que é a Pedras da Geórgia. Em inglês ela traz uma coisa muito interessante, né? Eu não anotei em inglês, não, né? Vejam bem, aí diz o seguinte, olha, nesse vídeo eu estou dando para você um primeiro ponto para que nós possamos distribuir os assuntos para o próximo vídeo, que eu tenho mais alguns vídeos para fazer, curtos, justamente para que você não fique cansativo, não fica maçante essas coisas, né? Então, nos próximos vídeos, né, que eu vou trazer aqui para vocês, vai ser o seguinte, olha, a grande tribulação já começou, primeiro vídeo. Quanto tempo nós temos ainda? Afinal, o que é essa marca da besta? É marca ou é controle? Lembra do chip, que falaram do chip? Lembra do computer? Lembra do Visa? Lembra de classificar um monte de gente aí que era o anticristo? Esta marca vai ser colocada no início, no final da grande tribulação? Ela vai ser colocada no início ou no final? Você lê a Bíblia? Dá uma olhada nela. Nós vamos ver sobre isso aí. Então, eu tenho mais 8 vídeos para fazer aqui com vocês. O que é a Agenda 2030? Está no Google. Por que vai ser concluído? Nós estamos em 2021. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, uau. Deu para entender? É isso aí. Estamos caminhando para onde? Para onde está caminhando toda a raça humana? Aí entra 7. O arrebatamento será no início ou no final da grande tribulação? E aí? Alguns estão brigando para ser no final, mas tem que ser no final, meu amigo. Se você ler Apocalipse 6 até 19, você vai cair o queixo do que vai acontecer na grande tribulação. Mas será no início ou no grande? Eu não quero trazer opiniões arminianistas nem calvinistas, nem pré, nem tribulacionista, nem pós. Eu quero dizer bíblico. Tá? Eu não quero, por isso que eu falo, cuidado com livros. Livros é bom, é para informação sim, mas a Bíblia está acima do livro, tá? 8º, vamos ou não vamos passar pela grande tribulação? E aí, vai ou não vai? Eu deixo aqui essa finalização, tá? E volto trazendo para vocês outros vídeos sobre a grande tribulação já começou, quanto tempo ainda temos, qual é a marca da besta, afinal de contas, o que é, qual é e o que é. A marca será colocada no início ou no final da grande tribulação. Agenda 2030, o que é? Estamos caminhando para onde? O arrebatamento será no início, no meio ou no final da grande tribulação? Nós vamos passar a grande tribulação? Fica essas perguntas aí e eu volto para vocês trazendo mais esclarecimentos bíblicos, tá? Espero que você pesquise dentro da palavra de Deus, não fique só naquilo que eu estou dizendo, e que você seja esclarecido pela palavra de Deus e se prepare. Jesus está vindo. Paulo escreve em Coríntios 15, porque a última trombeta soará e os mortos ressuscitarão. E nós, se ficarmos vivos, seremos transformados. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. O que é mortal será revestido da imortalidade. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.